seja muito bem-vindo ao Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paio e estou dando aula de língua portuguesa para a terceira série. Oi, Francis, tudo bem com você? Pronta para a aula de hoje? Vamos para os nossos objetivos? Nós faremos um tour online pelo Museu da Pessoa. Na aula passada, nós estivemos visitando o Museu do MASP, mas hoje nós temos um outro museu quentinho aí para vocês. Vamos também conhecer o acervo online deste museu. Vamos identificar tema nos textos, interpretá-los de forma multissemiótica e estimular o interesse por museus como fonte de aquisição cultural e de lazer. Mas antes, vem chegando aquele recadinho que você já está careca de saber. Mas vamos lá! O que você tem que fazer depois da aula? Vai até o Class, faça suas atividades obrigatórias com muito carinho e capricho e garanta a sua presença, ok? Por enquanto, fica aqui comigo. Você que está aí com o pezinho já na universidade, aproveita a aula de hoje, estuda, capricha, que vai ficar muito legal aí a nossa aula de hoje, hein, gente? E vamos seguindo aqui. Museu da Pessoa, você já ouviu falar? Você conhece? Sabe onde fica? Não? Antes eu quero refletir aqui com você alguma coisa. Olha só. Para que serve um museu? Qual é o objetivo? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Não? O museu, gente, não é para guardar coisas velhas, tá? O museu, ele é uma forma de perpetuar a cultura, né? Os trabalhos artísticos do passado, também do presente, para quem acha que só tem obras de artes antigas. Não, 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 não. No museu você também encontra acervos atualíssimos, tá? Com atividades artísticas contemporâneas. Então, o museu é uma forma de preservação, tá? De toda uma produção literária, de um período histórico, e isso é muito legal. E você já pensou em fazer parte de um museu? Quando nós vemos assim, Museu da Pessoa, como assim Museu da Pessoa? Será que as pessoas ficam lá guardadas em armários ou ficam expostas fazendo pose? Acho que não, não é? A proposta é diferente e nós vamos conhecer agora. O Museu da Pessoa. Então, quando você acessa o site, você tem esse layout aqui e nós vamos conhecer um pouquinho. Bom, sobre o museu, eles se autodeclaram como um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Isso mesmo, histórias de vida. Mas será que são histórias de pessoas famosas, ícones da história, pessoas que fizeram coisas marcantes para a sociedade? Ou será que são pessoas comuns como eu e você? Histórias do dia a dia? Vamos descobrir? Qual é a missão? Então, quando você entra aqui na página, você vai navegando sobre as abas e aqui no museu ele diz que a missão é transformar a história de toda e qualquer pessoa em um patrimônio da humanidade. Isso mesmo, você já pensou que você pode transformar a história da sua vida num patrimônio da humanidade e perpetuá-la por gerações? Fascinante, não é? Eu achei isso aqui muito legal. E para você que ainda está em dúvida onde é que fica esse museu, ele é online apenas. Museu da Pessoa. Então, quando a gente entra ali no Home, você já tem uma apresentação falando que a partir desse portal você pode enviar suas histórias para o acervo desse museu e além de encontrar outras, né, e se deparar com histórias incríveis, você pode adicionar fotos, vídeo e uma sinopse. Aqui você tem uma exposição no Conte Sua História Online, né, onde são entrevistadas as pessoas contando a sua história de vida, né, através de uma videoconferência. E aí você tem a opção de se inscrever também, legal, né? Olha só, cada clique é uma história diferente e o museu é totalmente dinâmico, sabe por quê? É como se você lesse um livro, mas cada dia que você abre, as páginas mudam de lugar. Isso mesmo, os templates vão alterando as histórias, porque o acervo é muito grande. Então, quando você entra nesse site, hoje você vê uma história, amanhã você vê outra, e eles vão fazendo um rodízio muito legal. E isso proporciona uma leitura ímpar, porque cada um que acessa vai buscar uma história do seu interesse. E aí, essa dinamicidade vai trazendo, proporcionando para você, leitor, para nós, leitores, um diálogo diferente e bem legal. Vamos aqui dar uma
uma olhada aqui como que eles se definem, né? Esse museu nasceu em 91, ou seja, antes da internet. Em 97, abriu seu espaço virtual para receber as histórias pela internet também. E desde 2014, ele também passou a receber coleções montadas pelos próprios usuários. Em 2009, criou uma tecnologia social de memória para apoiar pessoas, comunidades e instituições a registrarem as suas histórias. Nossa visão é ter um museu em cada mão, para que as histórias de vida se tornem um antídoto contra a intolerância. Ouvir é o primeiro passo para transformar seu jeito de ver o mundo. E aí ele convida você a colaborar e participar desse acervo também. Vem chegando a atividade, olha lá, olhem bem para essa imagem. O que ela representa para você? Nós conseguimos saber quem são essas pessoas? Você conhece alguma delas? O que podemos inferir, ou seja, o que podemos deduzir a partir desta imagem? Perceba aí os detalhes, perceba a nossa leitura de imagem do que fizemos na aula passada, você já tem as dicas e eu quero que você faça com muita atenção esse exercício, tá? Vamos lá, gente? Mãos à obra e eu volto já! E aí, galera, estamos de volta. Espero que você tenha acertado a resposta. Vem comigo. Será que nós conseguimos, então, saber quem são essas pessoas? Não, gente, nós não conseguimos saber, tá? Mas nós podemos deduzir que se trata o quê? De uma família, né? É que essa foto é bastante antiga. As cores revelam isso, né? Ou mesmo a falta delas. Analisando a imagem, você consegue perceber, então, qual é o contexto de produção, que época que ela remonta.
Olha lá, passeando ainda pela página inicial do Museu Online, você tem ali o encarte da exposição Vidas Negras. E assim nós conseguimos já inferir algumas respostas do nosso exercício, né? Ali você consegue acessar fotos, histórias do acervo, é bem interessante, gente. É uma exposição em 4 episódios, vale muito a pena. E tá em cartaz, tá? Então aqui, ó, sobre um pouquinho a imagem, você consegue ver ali o pai de família, a mãe, os filhos, tá? E olha só que bonita essa imagem. Vamos seguir. Quando você entra ali na programação da exposição do Vidas Negras, você tem a apresentação, né, que é um acervo do Museu da Pessoa, que traz à luz as cenas do cotidiano das famílias negras do Brasil do século XX e do século XXI. Olha que bonito, tem cerca de 18 mil histórias de vida, né? E cerca de 60 mil fotos, ou seja, dá para você passar um tempão ali pesquisando e conhecendo sobre essas histórias que parecem estar no anonimato, mas são perpetuadas aí por conta desse acervo fantástico. Atividade 2, vem chegando quentinha aqui para a galera da 3ª série, pega o seu caderno, aumenta o som, fica aqui comigo, larga o seu celular aí, fica na aula. Quer passar numa universidade boa? Eu levo você até lá, mas você precisa ficar aqui comigo, beleza? Então vamos esquentar essa aula, gente. Atividade 2. Presta atenção nesse trecho aqui. Nossa visão é ter um museu em cada mão, para que as histórias de vida se tornem um antídoto contra a intolerância. Captou? Deu um print com o olho? Então vamos lá. Pergunta: para dar o destaque ao objetivo do museu, ele faz uso de uma figura de linguagem. Figura de linguagem, estão lembrados? Qual é essa figura? Explica para mim com as suas palavras no seu caderno e nós voltamos em instantes.
E aí, galera, pensaram? Chegaram a uma conclusão? Vamos conferir? Qual será a figura de linguagem? Ele faz uso da metonímia, ou seja, a parte pelo todo. Quando ele diz ter um museu em cada mão, a mão está representando o quê? O corpo todo, ou seja, a parte pelo todo. Lembraram? Ou seja, cada mão representa uma pessoa que pode acessar muitas histórias do acervo. Falando ainda em acervo, tem uma coleção muito interessante que diz o que o olhar não capta, as vidas além da profissão. E aí ele traz aqui uma sinopse, eu quero chamar a sua atenção para essa questão aqui da sinopse, que ela vai revelar o que nós vamos encontrar dentro deste acervo, desta coleção, tá? São 4 milhões de pessoas que trabalham para aplicativos de entrega no Brasil em 2019, segundo o Instituto Locomotiva. E aqui ele vai dizendo, né? Por trás das estatísticas existe uma pessoa que atende a ligação, uma pessoa que pedala para fazer a entrega, ou seja, aqui ele vai dando detalhes do que você vai encontrar nesse acervo, né? Quais são as histórias de vida dessas pessoas, além da profissão? Gente, tem histórias muito legais aqui, você não pode perder, tá? Entra, acessa o Museu da Pessoa e confira. E agora, uma atividade. Quem é essa pessoa? Ô, professora, aí você forçou, né? Como é que eu vou saber quem que é essa guria? Não sei, vai que você conhece, né? Pode ser sua colega de classe, não sei. O que que ela faz? Como ela se sente? Preste atenção. Estamos fazendo leitura de imagens, tentando colher informações a partir de uma fotografia, de uma tela, tá? Então você tem que pensar na imagem como o locutor, alguém que está produzindo um discurso para você, tá? Então, fique ligado na pergunta, observe as cores, a expressão do olhar, os gestos, ângulos. Lembra da aula passada? Nós falamos sobre isso, né? Primeiro plano, segundo plano. Então, quem é essa pessoa, o que ela faz e como ela se sente? Tempo para pensar. Voltamos então, vamos conferir a nossa resposta? Quem será essa menina? Qual é o seu contexto de produção, né? Vamos lá. Nós não sabemos quem é, obviamente, mas nós conseguimos ler que se trata de uma jovem, ali talvez com 17 anos, mais ou menos. Provavelmente ela tenha acabado de ser aprovada no vestibular de biomedicina, né? E aparenta estar ali muito feliz com a sua conquista. Você também percebeu esses detalhes? Eu acredito que sim, porque a fotografia revela isso pra gente. Então, quando você vai fazer a sua visita, né, você acessa ali as exposições e aqui nós encontramos ela, bem diferente da foto, não é?
Um Futuro em Construção, a Natália da Silva. Nós acessamos e aí nós percebemos, né, quais são os contextos. Você consegue encontrar fotografias que ela mesma colocou no site. Você vai ver um vídeo curto, de uns 2 minutos mais ou menos, onde ela faz uma entrevista contando um fato marcante. Isso é muito legal. Você vai perceber que as fotos que ela colocou ali já mostram toda a sua trajetória de vida, né? São um pouquinho antigas e como ela está hoje. E aqui a sinopse da história da Natália. Ela nasceu em abril de 96, na capital paulista. Ela veio de uma família bastante unida. E aí ela vai contar um pouco sobre a sua infância na casa dos avós, né? Sempre foi estudiosa, onde que ela se formou. E aí você vai perceber que sonhar é possível. Eu não vou dar spoiler aqui dessa história, eu quero que você entre lá e veja o final. E também, olha que interessante, nós conseguimos acessar essa história em PDF, tá? Se você não consegue assistir o vídeo da entrevista, você também tem acesso à transcrição em PDF. Chegando o quiz aqui pra gente, vamos pensar um pouquinho. Olha lá, ao me deparar com uma imagem, você já viu essa pergunta antes, eu também, não pode errar, tá? O que eu preciso observar para que ela me produza sentidos? Trouxe aqui algumas alternativas. Será que eu preciso perceber, letra A, o contexto de produção da imagem, a época, as cores e a linguagem não verbal? Letra B, será que eu preciso observar a expressividade, os ângulos e as formas? Ou letra C, será que eu devo observar a intencionalidade? Ainda na letra D, todas as alternativas são verdadeiras. Fran, ficou em dúvida? Já sabe qual a resposta? Não? Tempo para vocês pensarem. Voltamos para a resposta. Eu espero que você tenha acertado sinceramente. É pezinho na universidade, hein, gente? Vamos conferir? Olha lá. Todas as alternativas são verdadeiras. Yes! Parabéns para quem acertou e para quem não acertou. Volta lá na aula, dá uma revisada, tá? Presta atenção ali nas questões. Nós temos que olhar o contexto de produção da imagem, a época, a linguagem, perceber ali os gestos, a expressividade e qual a intenção desse contexto de produção. Por isso, todas as alternativas são verdadeiras. Seguindo aqui, convidando vocês para darem uma olhadinha nas exposições que vão até o final do ano, tá, gente? Na programação ali. Está em cartaz até dia 5 de novembro as exposições Vidas Negras. Temos ali também Pessoas e Cidades, tá? Que vai até o final do ano, e o Conte a Sua História. Aqui na aba Contato, caso você queira deixar ali uma sugestão, fazer algum comentário ou até mesmo, quem sabe, enviar a sua história. As obras virtuais. Só para você relembrar ali aquele passo a passo, você clica, vai na barra de rolagem, passeia entre uma imagem e outra, dá zoom, vê as perspectivas e aí faz a sua leitura das imagens. Bom, finalizando então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós fizemos um tour pelo Museu da Pessoa, lemos uma de suas obras, compreendemos como que o museu funciona, identificamos tema nos textos, fizemos a interpretação desses textos, ampliando aí também o nosso repertório sobre esse museu fantástico. E também aprendemos um pouquinho mais sobre como fazer a leitura de imagens. A Prof vai ficando por aqui e deseja uma boa viagem aí no seu passeio online. Até a próxima aula. Tchau!